Bom, abra aí a sua Bíblia então, em João, capítulo 4. Nós estamos aí então, no início de uma série de exposições, cujo tema central de todas as ministrações é os 7 sinais do Evangelho de João. E o texto que nós vamos meditar nesta noite é o texto lá de João capítulo 4, versículos 46 a 54. Veja aí qual é o título proposto na sua Bíblia aí. Acredito que esteja: a cura do filho de um oficial do rei. Sim ou não? Sendo assim, o tema que eu propus para a ministração desta noite é a cura do filho de um oficial do rei e o problema do mau uso da razão. Amém? Mas antes, vamos lembrar aqui 2 aspectos importantes, caros, para que a gente compreenda corretamente o significado do texto. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essas histórias são reais. Nós já falamos isso na ministração passada, mas vale ressaltar que não são historinhas ou mitos, alegorias. São histórias que de fato aconteceram. Isso nós não podemos perder de vista. Um segundo aspecto que nós não podemos também nos esquecer é qual o propósito de João relatar esses 7 sinais em seu Evangelho. Vocês se lembram quais são, ou qual é o propósito primordial de todos esses milagres? Se vocês não se lembram, abra aí a sua Bíblia em João, ainda um pouquinho para frente, versículo 20, ou capítulo 20, versículos 30 e 31. Vamos ler novamente. Isso tem que estar muito claro para nós. Quais são, ou qual é o propósito, o real propósito de João ter relatado todos esses milagres feitos pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz o texto. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que o quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então veja, nós precisamos entender que as histórias são reais, e o propósito desses milagres são que nós venhamos a crer que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, o Salvador prometido, e crendo nisso, tenhamos vida eterna nele. Esse é o propósito dos milagres, ou seja, não são o fim em si mesmos. Talvez você durante toda a sua vida tenha escutado, ouvido pregações em que os milagres são apenas um fim em si mesmo. Mas hoje nós sabemos que não. Esses milagres necessariamente apontam ou para a pessoa ou para a obra de Jesus Cristo. Ou seja, ou revelam alguma coisa, algum aspecto da sua pessoa, de quem é Jesus, por exemplo, Deus, e um aspecto importante acerca da obra que ele veio realizar na terra. Vimos no culto passado que a obra ali foi o quê? Vamos ver se estão atentos. Me ajudem aí. O que nós aprendemos no sermão passado? O que Jesus veio fazer quando ele transformou a água em vinho? De uma leitura superficial, foi salvar o noivo de uma falta de vinho, mas nós vimos ali que ele veio mostrar como seria a transferência de culpa, como que ele estava tornando obsoleta todos os mecanismos antigos que amenizavam apenas a nossa culpa, e veio por um fim naquele ciclo vicioso. Então vimos que a obra revelada naquele texto foi que ele é o único que pode de fato levar a nossa culpa sobre si. Então hoje é com essa mentalidade, ou seja, de entender quem é Jesus, ou o que esse texto revela acerca da pessoa de Jesus e da sua obra, que nós temos que ir ao texto. É com esse espírito de entender o que esse texto revela acerca de Jesus, na sua pessoa e na sua obra. Amém? Dito essas coisas, vamos ler o texto. Versículo 46 diz assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse:
Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude na compreensão correta desse texto? Oremos a Deus. Senhor, nós somos gratos por todo esse momento que estamos aqui, por este momento de culto, de oferta, de adoração ao Senhor. Mas nesse momento pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Já cantamos, entoamos louvores, já expressamos em forma de cânticos a nossa adoração a Ti. Mas nesse momento nós precisamos nos calar, aquieta a nossa alma para que nós possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco, Senhor. A despeito de quem sou e das falhas que carrego, dos meus pecados, Senhor, usa-me, Senhor, a falar ao meu próprio coração e ao coração da Tua igreja, Pai. É o que eu te peço, e peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, após uma breve viagem de Jesus a Cafarnaum, o texto nos informa que ele retorna à região da Galileia. Uma viagem aí de mais ou menos 40 quilômetros, 2 dias de caminhada no deserto. E o texto me informa que Jesus, ao retornar de Cafarnaum à Galileia, ele se depara com um novo problema. Qual é esse problema? Aparentemente, o desespero de um pai que está prestes a perder o seu filho que estava em enfermidade. Mas, como veremos, se fizermos uma leitura mais acurada do texto, mais atenciosa, veremos que na verdade o problema deparado ou enfrentado por Jesus é o problema do mau uso da razão. Por que eu digo isso? Segundo alguns teólogos e grande parte dos comentaristas bíblicos, muito provavelmente, quando eu digo muito provavelmente, é com quase toda certeza, esse nobre oficial que o texto nos relata era um judeu que prestava serviço a Herodes Antipas. E como todo bom judeu, ele sabia que Deus era o Criador de todas as coisas. Mais do que ninguém, ele tinha na mente gravada o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E dentre eles, obviamente, o livro de Gênesis. Nós já tivemos a oportunidade de, em tempos passados, meditar do que de fato o livro de Gênesis revela a nós, acerca de Jesus, acerca de Deus. Se você buscar nessa memória, você vai se lembrar que um dos aspectos mais importantes do relato lá de Gênesis, principalmente da criação, é revelar o Deus Criador, onipotente, onipresente, onisciente. Revelar os seus atributos por meio da sua obra da criação. Foi inclusive isso que nós lemos no texto de Romanos, que Deus se revelou à humanidade por meio da sua criação. E essa criação, ou esse relato, está contido justamente no livro de Gênesis. Então ele, como um bom judeu, sabia quem era Deus. Poderia ainda não conhecer quem era Jesus, mas ele sabia da potencialidade que era esse Deus, o Deus dos judeus. Pensem comigo, para um judeu, ou para alguém que de fato conhece as narrativas, ou a narrativa da criação, conhecem o poder de Deus, haveria, logicamente falando, alguma coisa que aos teus olhos Deus não pudesse fazer? Sim ou não? Obviamente que não. Mas, para seu espanto, para o meu espanto, ou para a razão deste nobre oficial, sim. Havia 2 coisas que Deus jamais poderia fazer. Vamos reler os versículos 46, 47 e 49.
Olha o que o texto diz. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Notem, queridos, que para o nobre oficial, ou pelo menos para sua pobre razão, Jesus não poderia fazer duas coisas: curar a enfermidade do seu filho, caso ele não estivesse fisicamente em Cafarnaum, e segundo, ressuscitá-lo, caso ele morresse. Ou seja, Jesus para ele não tinha o poder sobre a morte, tampouco transcendia as limitações físicas, geográficas. Em outras palavras, podemos dizer que para esse nobre oficial, Jesus sofria de duas debilidades. Quais? Ele não era nem onipresente, tampouco onipotente. Notem que para a razão deste judeu, Jesus sofria dessas duas debilidades. Ele nem estava em todos os lugares, ou poderia estar em todos os lugares, tampouco tinha o poder sobre a morte. Então vejam que, na verdade, o problema enfrentado por Jesus naquele momento não era um problema meramente de um pai desesperado, prestes a perder o seu filho, que numa atitude de fé, recorre a ele. Talvez numa leitura precipitada, nós chegamos à conclusão, inclusive, de que a atitude deste homem foi uma atitude de fé. E logo nós nos identificamos com ele, mas nos identificamos numa analogia talvez errada, em que temos a mesma fé do que ele. De fato temos, talvez, a mesma debilidade de fé. Uma fé que limita não só a pessoa, mas o poder do nosso Salvador. Então veja, o problema então que nós estamos aqui, frente ao... Qual é o problema? O problema é o problema do mau uso da razão. E qual foi a solução proposta então por Jesus para resolver esse problema deste pobre e nobre oficial do rei? Versículos 48 e 50 diz assim: Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Percebam, queridos, que o que Jesus está fazendo aqui é muito mais do que meramente atendendo o pedido de um pai desesperado. É muito mais do que meramente curar a enfermidade que o seu filho se encontrava. O que Jesus estava fazendo era redimindo a razão deste nobre oficial. Explico. Qual foi o pedido do nobre oficial? Desça comigo. O que Jesus propôs a ele? Vai sozinho. Qual era o maior temor deste nobre oficial? Que se Jesus não fosse, o filho dele morreria, e morrendo, nada mais poderia ser feito. O que Jesus propõe? Vai, porque ele vive. Em outras palavras, ele diz: eu tenho poder sobre a morte. Sabe por quê? Porque ele vai viver enquanto eu o sustentar. Veja que a resposta de Jesus vai muito além do que a finalidade em si, aparentemente, que nós chegamos ao texto. Pensamos que foi só curar. Na verdade, existiram duas curas aqui: a do próprio enfermo, mas acima de tudo e principalmente, a cura de uma racionalidade ou de uma razão deficiente. Uma razão que, na sua conclusão, limitava a pessoa e o poder do nosso Senhor e Salvador. Mas algo me chama a atenção aqui. Como é que Jesus fez para redimir a razão, o intelecto deste nobre e pobre oficial? Veja que para Jesus redimir a mente, a razão deste homem, ele teve que desafiá-lo, teve que fazer com que ele se submetesse à sua palavra. Veja que a redenção, ou a redenção dessa mente incrédula, ou pelo menos parcialmente incrédula, se é que existe parcialidade na incredulidade, ou parcialidade na crença, foi
desafiá-lo a chegar à conclusão de que a sua própria conclusão estava errada. Nesse caso aqui foi por meio de uma experiência. Ele foi e viu que de fato a sua conclusão de que dizia que Jesus era limitado não só no seu poder, mas na sua presença física, fez com que ele chegasse à conclusão de que ele estava errado. E isso trouxe redenção para a vida dele. Olha as consequências de ele se submeter ao que Jesus falou. Versículo 51. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Então informaram a ele: ontem, à hora 7ª, a febre baixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Notem, queridos, que essa ação de desafiar e contrariar essa errônea conclusão do nobre oficial fez não só que a sua razão fosse redimida e ele fosse levado à crença a Deus, como alcançou a sua própria família, se estendeu aos demais do seu lar, alcançou e salvou toda a sua família. Por quê? Porque a partir do momento que ele foi impactado e chegou à conclusão de que ele estava errado, aquilo inundou tanto o seu ser, que ele testemunhou desta obra miraculosa aos demais presentes, levando-os a crer também. Aí o versículo 54 termina dizendo: foi este o segundo sinal que Jesus fez, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então veja, vimos então que esse texto me mostra que a pessoa de Jesus sim transcende qualquer limite geográfico, e a sua obra é capaz de redimir a mente mais incrédula possível. Ou seja, ele se revelou onipresente, onisciente, e se revelou como o grande redentor da nossa incredulidade. Pois bem, quais são os ensinamentos que esse texto me traz? São 3. A primeira delas é que todo aquele que ainda não teve a sua mente redimida por Deus, necessariamente continua fazendo um mau uso da razão. Isso não tem como nós escaparmos. E aqui eu poderia trazer uma lista enorme de exemplos que nós podemos fazer de mau uso da razão. A lista poderia ser gigante, mas ao invés disso, eu vou propor um teste, um autoteste para você e para mim. Um meio muito simples de eu e você sabermos se estamos ou não fazendo um mau uso da razão. Primeira reflexão que eu gostaria que você fizesse é a seguinte: veja aí se as suas decisões, aquelas realizadas e pautadas após longa e profunda reflexão, não aquelas que nós tomamos de supetão, sabe aquelas que nós passamos muitas vezes dias pensando, faço ou não faço? Essas. Veja se essas decisões que você tomou após longa reflexão te levaram para mais perto ou para mais longe de Deus. É a primeira reflexão que nós temos que fazer. Ou seja, se elas te levaram a dedicar mais tempo a Ele ou menos tempo a Ele. É o primeiro teste que nós precisamos fazer. Pensem aí com calma. Segunda reflexão: veja se as suas conclusões, aquelas advindas das suas mais profundas e inquietantes reflexões, sejam elas doutrinárias ou existenciais, sabe? Aquelas inquietações que a gente começa a pensar em alguma coisa assim e conclui depois de uma profunda reflexão, seja ela se é acerca de uma doutrina ou de algo que você está vivendo, seja o mal, seja a pobreza, seja qual for. Vejam se essas reflexões te levam a crer mais ou menos em Deus. Ou seja, veja se seu raciocínio, fruto das suas reflexões, estão te levando a crer mais ou menos em Deus. E por fim, veja se a sua razão tem se apresentado a você como serva ou como juiz da sua fé. Entendem? Vou explicar. Veja se a razão para você tem se apresentado como um instrumento dado por Deus para te levar à crença a Ele, ou tem servido como juíza. Ou seja, aquilo em que ela não consegue captar, ela anula. Então veja, as suas crenças são pautadas ou restritas à mera compreensão intelectual. Aquilo que você não compreende, logo você renega. Quais são as conclusões que você chegou nesse autoteste?
Queridos, a verdade é que, infelizmente, todos nós, se nós formos sinceros nessas nossas respostas, nós chegaremos à conclusão de que nós estamos sim fazendo um mau uso da nossa razão. Isso é um grande sinal que nós precisamos de ajuda. E qual seria a ajuda? Haveria uma solução para isso que muitas vezes se faz imperceptível nas nossas vidas? O mau uso da razão. Usar de algo que Deus nos deu para o nosso próprio benefício, no sentido de nos levar a Ele, estar sendo um instrumento que nos leva a duvidar dEle e nos distanciarmos dEle. Esse pequeno teste que nós fizemos pode ser aplicado em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas atividades. Todas as vezes em que nós concluímos após alguma reflexão nessas áreas, e a conclusão nos leva ou a estar mais distante de Deus, ou a duvidar mais do seu poder, ou dedicar menos tempo a Ele, é um grande sinal que nós, a semelhança desse nobre oficial, aqui abre um parênteses, semelhança no sentido do mau uso, mas muito pior, nós estamos fazendo um mau uso da nossa razão. A pergunta que nós temos que fazer é: há solução para isso? Ou qual seria a solução? Mas antes de irmos para a solução, sabe qual é o mais assustador dessa reflexão? É que a recíproca dessa afirmação também é verdadeira. Ou seja, se de um lado é verdade que todo aquele que não teve a sua mente redimida, necessariamente continua fazendo um mau uso da sua razão, também é verdade de que todo aquele que continua fazendo um mau uso da razão, evidentemente não teve ainda a sua mente redimida. A verdade é que muitas vezes, tenho batido nessa tese, vou bater, entendemos um algo e não praticamos. Isso não é sinal de uma mente redimida. A mera apreensão doutrinária de um algo. Uma mente redimida é aquela que de fato te leva a crer nele. Crer é obedecer e se entregar. O mais assustador desse texto é que, se nós levarmos isso a ferro e a fogo, chegaremos talvez à conclusão de que nós precisamos da redenção, de que Cristo alcance de fato a nossa mente. Se de um lado então o texto me mostra que muito provavelmente estamos fazendo um mau uso da razão, esse texto também me ensina uma segunda coisa. Qual? Que a única solução para que eu saia deste ciclo maldito de fazer mau uso daquilo que Deus me deu como instrumento de graça, de me levar até Ele, é submetendo a minha razão à sua palavra. Vamos ler de novo o versículo 48, olha o que diz. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Olha o 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Notem que para que Jesus fizesse ou redimisse essa mente caída, incrédula do nobre oficial, ele teve que fazer com que ele se submetesse às suas ordens. Não há outro meio de nós termos uma mente redimida por Deus, senão por meio da obediência à sua palavra. Os comportamentalistas, os psicólogos, acreditam que nós podemos mudar os comportamentos das pessoas por meio de mudanças de hábitos. Em que sentido? Mera reabilitação dos comportamentos, treinamento. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que, veja, para eles, o que traz êxito é o meio, ou seja, a insistência na mudança de hábito. Para nós não. Essa insistência na mudança de hábito, ou seja, de obedecer a Deus, só é um instrumento que nos leva ao que de fato trará mudança nas nossas mentes: a fé. Explico. Para a psicologia, você não precisa crer, você só precisa insistir em fazer uma coisa até que aquilo vire hábito. É questão de inconsciência. Para nós não. Para nós, essa insistência na obediência ou submissão à palavra é o meio que Deus deixou para que nós fôssemos levados ao ápice disso, que é a fé, a crença em Deus. Não é o mecanismo que nos faz ou nos traz a redenção da mente, mas é o mecanismo que nos leva à crença em Deus. Você não crerá até que você decida, ainda que contrariamente à sua vontade, obedecer a Deus, se sujeitar à palavra de Deus. Queridos, muitas vezes nós pecamos em acreditar que, sabe aquela graça barata?
que se Deus quer mudar a minha mente ou as minhas ações, então que Ele assim o faça? E então vivemos numa libertinagem tremenda. A verdade é que sim, todas as coisas convergem, vêm dele e convergem nele. Mas também a verdade é que Ele nos chama a uma obediência. E conforme nós vamos obedecendo a Deus em sinal de humilhação a Ele vai nos capacitando. E essa capacitação vai nos levando a cada vez mais dissipar aquela incredulidade que era tão difícil de se desvencilhar e nos leva a um estado de crença. E quando chegamos a essa crença, então sim, encontramos a redenção em Cristo. A isso chamamos de santificação. O que nos falta, irmãos, é de fato entendermos e vivermos de forma submissa à palavra de Deus. Quando ele diz que nós devemos diariamente, levar a nossa mente cativa a Ele, é justamente por isso, porque senão as influências desse mundo constantemente nos levarão a crer de forma contrária, e logo os nossos raciocínios, lógicas e conclusões serão lógicas, conclusões e raciocínios que nos levarão para longe dele, nos levarão a duvidar da sua bondade, da sua misericórdia, da sua perfeição, e também nos levarão a escolher, porque afinal de contas, o logicamente hoje é pautado naquilo que me beneficia, não naquilo que a palavra diz que é o correto a fazer. Não há como, queridos, termos uma mente cativa a Cristo, remida por Ele, sem antes nos submetermos às orientações advindas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a segunda coisa que esse texto me ensina. A terceira coisa que esse texto me ensina é que, uma vez em que Jesus me ensina, eu me submeto a essas orientações, me coloco em obediência às suas ordenanças. A dádiva, o milagre, não alcança só a minha mente, mas ela alcança todos aqueles que estão ao meu redor. Não foi isso que aconteceu com o nobre oficial? Vamos ler novamente o versículo 51 e 53. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou eles a que hora o seu filho se sentira melhor. Então lhe informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Olha que interessante. Deus é um Deus de aliança pactual, que escolhe um para salvar toda a sua casa. E aqui me cabe uma reflexão muito profunda. Pode não ser, mas pode ser. Será que o fato de salvação no meu lar não se dá ao fato de também me faltar sujeição às palavras de Deus? Uma coisa é eu pregar com a minha fala, uma coisa é eu pregar com a minha vida. Aqui foi tão impactante o que Jesus fez na vida deste nobre oficial. O texto não fala, mas está implícito nele, que ele chegou e contou o que Jesus havia feito na vida dele para os seus familiares. E foi exatamente isto, não a cura em si, que levou ou trouxe salvação à sua família. Queridos, o que nos falta hoje para que, a semelhança desse nobre oficial, nós também testemunhemos nos nossos lares o que Jesus tem feito nas nossas vidas? A resposta pode ser duas, mas muito provavelmente seja que nós mesmos talvez não tenhamos sido impactados de forma profunda, que as nossas conclusões lógicas, tivemos uma aula hoje cedo, sobre o descontentamento, talvez as nossas conclusões sejam tão distantes do Deus maravilhoso, grandioso, poderoso, que não tem despertado o interesse dessas pessoas que nos circundam. Hoje é um texto em que de fato Jesus quer nos curar do mau uso da nossa razão. Veja, os nossos comportamentos não estão lançados ao vácuo. Tudo o que fazemos porque são impulsionados por uma ideia, por um pré-conhecimento, consciente ou não. Talvez a nossa apatia nos nossos lares seja impulsionada pelo quê? Por falta de redenção na nossa própria mente, na maneira em que enxergamos os problemas, na maneira em que enxergamos as adversidades, na maneira em que enxergamos nosso próprio Deus. Queridos,
Veja que o texto termina dizendo que foi este o segundo grande sinal que Jesus fez depois de ele voltar da Judéia para a Galiléia. Vimos que esse texto serviu para um único propósito: mostrar que ele sim era um Deus onipresente e onipotente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a nossa apatia está pelo fato de que nós queremos que alguma pessoa que nós amamos tanto esteja presente na igreja. E a semelhança deste nobre oficial, acreditamos que enquanto ela não vier até a casa de forma física, ele jamais será alcançado. Obviamente que o caminho ordinário da salvação é pela igreja do Senhor, mas você é um braço da igreja do Senhor. Nós precisamos parar na vida prática de limitar o poder de Deus e carregar com isso limitações que nos fazem duvidar do poder e da presença amorosa e calorosa do nosso Senhor. Hoje eu gostaria de desafiá-lo a duas coisas. Primeiro, a crer que não há nada que possa impedir de ele fazer a obra lá na sua casa. Segundo, que ele tem poder suficiente, inclusive, de trazer pessoas que estão mortas nos seus pecados e delitos à vida. Sabe qual é a maior prova disso? Você mesmo, eu mesmo, que outrora também estava morto nos meus pecados e delitos, e de forma miraculosa, sem que eu percebesse, fui trazido à vida. Queridos, esse texto, essa história, esse fato real que de fato aconteceu, desculpe a redundância, está aqui para nos lembrar, até que Jesus volte, de que Ele pode todas as coisas, inclusive redimir a sua e a minha mente, muitas vezes incrédula, e fazendo isso, levar salvação na minha casa. Esse é o grande ensinamento desse texto, e é com isso em mente que eu gostaria que nós gastássemos hoje alguns minutos em oração a Deus. Veja, desde o início do culto nós estamos enfatizando, ou Deus por meio da liturgia está enfatizando que nós muitas vezes professamos e confessamos que Ele é o Deus Criador de todas as coisas, soberano, poderoso, mas nas nossas práticas ou nas nossas conclusões, muitas vezes sufocamos essa verdade que cantamos. Nós negamos de forma veemente que Ele é todo poderoso, que Ele está em todos os lugares e que Ele pode operar um milagre, que aos nossos olhos, ou a nossa conclusão, a nossa lógica, permeada por esse mau uso que fazemos da razão, nos leva a duvidar. Então vivemos numa dicotomia, vivemos num crer e não crer. Gostaria que nós hoje todos nos prostrássemos diante de Deus e pedíssemos a Ele que Ele redimisse de fato, verdadeiramente, profundamente as nossas mentes.